Como é que é, malta? Mais um episódio, podcast Quebra Conduta. Temos andado a trabalhar muito bem ao longo destas últimas semanas. Temos tido bastantes episódios. Já estamos no 5º episódio da segunda temporada do podcast. Precisamos do vosso feedback. Coloquem like, partilhem, deem a vossa opinião, muitíssimo importante para a construção deste projeto. Para hoje, primeiro tema, estamos ainda em pleno confinamento, em fevereiro de 2021. Mas já se fala em desconfinar. Em princípio seria março fora, mas, pelos vistos, poderá haver a possibilidade de as escolas abrirem entretanto. O governo já disse que começará pelo sistema educativo e que depois abrirá os restantes serviços. Entretanto, um aventureiro construiu um plano de desconfinamento bastante bem construído, por sinal, e que levou a que o governo viesse rapidamente desmenti-lo, dizendo que não foi da sua autoria. Jaime, sem mais demoras, por fazer sentido um confinamento, também faz sentido que seja falso? Em primeiro lugar, acho que temos que saudar este momento histórico do jornalismo português em que o Observador fez uma notícia de fact-checking relativamente a um plano falso que foi posto a circular por um colunista do próprio Observador, não é? Foi quem realizou o dito plano falso. Mas respondendo à tua pergunta, acho sobretudo que o governo não tem querido colocar-se muito numa situação de estar a fazer compromissos, de estar a fazer promessas, de estar a definir que vai ser nesta ou naquela data o desconfinamento, porque como há muita incerteza associada, o governo não quer comprometer-se sabendo que depois pode vir a ter de perder a face. E é normal que algumas pessoas fiquem preocupadas por não haver aquilo que se pode apontar, que seriam métricas que fariam sentido ao nível do número de infectados, etc., ou do processo da vacinação. Enfim, definir algumas métricas que permitissem dizer quando atingirmos determinado ponto do ponto de vista estatístico, podemos desconfinar. Até agora não aconteceu isso. Não me acredito que o governo esteja completamente às cegas relativamente à forma como se vai proceder ao desconfinamento. Acho que não está a querer comprometer-se. Saúde o facto de haver esta preocupação com as escolas, de facto é o que faz mais sentido começar o desconfinamento, é precisamente pelas escolas, é aquilo que precisa de reabrir com mais urgência, porque é aquilo que é mais estruturante para a vida das pessoas que estão nessa situação, dos nossos jovens, dos nossos estudantes, que tem um impacto brutal na vida deles este confinamento, mais do que em qualquer trabalhador que esteja em teletrabalho ou etc. Mas agora, de resto, acho que é preciso seguirmos com prudência este desconfinamento para que não estejamos a desconfinar para depois voltar a confinar. Acho que essa deve ser a prioridade, fazer um confinamento prudente e que comece pelas escolas. E é claro que é preciso que haja um plano, e o que eu espero é que quando ele for revelado, que não foi até agora, que funcione da melhor forma possível e que haja algum consenso dentro da sociedade portuguesa para cumprir o plano. Então, e tu, Zé, prevês um confinamento muito semelhante àquele primeiro, de há cerca de um ano atrás? Bem, antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas de painel, boa tarde também às pessoas que nos veem. Assim, aquilo que eu espero da parte do governo é que, basicamente, ao nível das prioridades, as prioridades sejam basicamente as mesmas, não é? Passam pela educação, o governo já o disse, que aliás é uma lógica até de coerência, não é? Primeiro a educação e depois por aí adiante, não é? O comércio, nomeadamente o comércio mais pequeno, de menores dimensões, depois a hotelaria e a restauração e também os centros comerciais. Aquilo que me parece, e comparando, nomeadamente pela tua pergunta, está subentendida uma comparação com aquilo que foi o desconfinamento anterior, parece-me, no primeiro desconfinamento, naturalmente, e aquilo que eu espero de um governo, de uma pessoa, de alguém que tem um mínimo de inteligência,
e acho que apesar de tudo, para estar à frente do nosso governo é preciso ter alguma de inteligência, é que se aprenda com os erros que foram cometidos no plano de desconfinamento anterior, não é? Que são erros que são normais e naturais porque pronto, nós estamos a viver uma época que nunca vivemos. Parece-me, em primeira instância, seja que plano for, pelo menos aquilo que até agora tem sido falado, por exemplo, nomeadamente na educação, é que nós vamos ainda segmentar mais as aberturas do que aquilo que segmentámos da primeira vez, ou seja, desta vez fala-se em, por exemplo, abrir o primeiro e o segundo ano, depois o terceiro e o quarto, depois o quinto e o sexto, o sétimo e o oitavo, ou seja, portanto, segmentar ainda mais, e por fim e por último apenas e só as universidades. Eu acho que esta lógica é uma lógica que faz sentido. Parece-me, e aquilo que no fundo eu quero reforçar aqui mais porque me parece que é o mais importante, é que seja que plano de desconfinamento, seja ele qual for, é muito importante que seja acompanhado por moderação no cumprimento, portanto, o cumprimento, as medidas têm que ser moderadas, mais moderadas do que foram na última vez. Parece-me que têm que ser acompanhadas de fiscalização e de controle, que é uma coisa que a mim me parece que falha constantemente, não só, aliás, já tivemos a oportunidade de falar sobre isso aqui, falha neste registro do confinamento, mas também noutros, no nosso país. Nada é fiscalizado e nada é controlado, e parece-me importante que seja feito. Não vale a pena estarmos a fazer um grande plano de desconfinamento se depois não o cumprimos, e a única forma de sabermos se o cumprimos ou não cumprimos é se o fiscalizarmos e se o controlarmos. E depois parece-me que tem que ser acompanhado também do plano de vacinação assertivo e cumprido também nesse ponto. Parece-me que ao nível do plano de desconfinamento, eu posso aqui acrescentar uma informação, que é na semana passada, durante esta semana, tive a oportunidade de ver o Ministro do Planeamento, a acompanhar as declarações dele, a um programa televisivo, canal aberto, onde ele disse que de facto existe já um plano de desconfinamento, que apenas não tem datas, porque essas datas são definidas depois pelo Ministério da Saúde em articulação com a Direção-Geral de Saúde. E, portanto, a partir daí, parece-me que já existe um plano de desconfinamento, pelo menos as declarações nesse sentido há declarações nesse sentido, sendo que depois faltam as datas que são mais importantes, mas também estão dependentes dos números que saem diariamente e que, aliás, têm vindo a melhorar e, portanto, faz sentido que assim seja. Fábio, relativamente a este plano de desconfinamento, como é que prevês? Vai começar aonde? Terminar em quê? Como é que tu vês todo este projeto que vem agora a curto prazo? Antes de mais, boa tarde aos meus colegas, boa tarde a toda a gente. O plano de desconfinamento deve começar pelas escolas e deve acabar, suponho eu, nos ginásios e nos restaurantes de centros comerciais. As escolas acho que sofreram um pouco de esquizofrenia por parte das pessoas e da comunicação social, quando os números de início de janeiro estavam a mais de 10 mil por dia, pedia-se para que fechasse, porque os professores não eram vacinados, os alunos, crianças, não têm tanta noção e contacto uns com os outros, e a transmissão dos vírus é muito mais fácil de ser feita nas escolas. Agora que os números começaram a baixar, devido ao confinamento excessivo que tivemos e à diminuição do número de testes, já querem que as escolas abram, que as escolas sejam abertas. E, portanto, acho que houve aqui um pouco de esquizofrenia por parte da população. É importante que o governo tenha um plano para desconfinar, que já o tenha, mas que, como já me disse bem, não o deve dar já, porque o que está planeado pode não ser executado e depois o governo será facilmente julgado por esse desvio. De salientar que temos que salvar o verão. Acho que o grande desconfinamento que estamos a fazer é para salvar o verão, para conseguirmos ter um verão como era típico, com muito turismo, porque a economia precisa muito do turismo e pronto, resumindo é isto, temos que começar a desconfinar por partes. Este confinamento já lá vai há muito tempo e esperemos que corra tudo bem. É verdade, sem dúvida alguma. É verdade, sem dúvida alguma. Relativamente a este segundo tema, temos 3 anos da presidência de Rui Rio à frente do Partido Social Democrata, uma personalidade que inicialmente levantava algumas dúvidas dentro do seio do próprio partido, mas que ao longo do tempo foi cimentando a sua posição, embora ainda haja naturalmente algumas divergências no que à sua liderança diz respeito. Zé Pedro, como é que vês estes 3 anos? Qual é o balanço que fazes da liderança de Rui Rio?
Bem, João, eu devo dizer que em relação à personalidade do Rui Rio e contextualizando antes de entrar propriamente dito, é uma figura que, quer pelo aquilo que são as minhas orientações políticas, quer até por aquilo que são as minhas orientações futebolísticas, não tenho nenhum tipo de admiração pelo Dr. Rui Rio. Uma vez que também é conhecida, ou seja, a forma desligada como ele geriu a representação do Futebol Clube do Porto, da cidade do Porto, e a forma como o clube representa a cidade, não só no país, mas em todo o mundo. E portanto não tenho aqui, mas devo dizer que lhe reconheci alguma competência por aquilo que era o trabalho que, apesar de tudo, ele fez na Câmara do Porto. E tinha alguma expectativa sobre aquilo que seria a candidatura dele ao PSD, e sobre o trabalho que ele faria, porque penso que ele, e na altura eu lembro-me de ter dito mais que uma vez, que se haveria alguém do PSD em quem eu era capaz de votar, esse alguém seria Rui Rio. Envolvidos 3 anos, aquilo que eu posso dizer é que só em estado de negação pura é que eu poderia algum dia na minha vida votar no Dr. Rui Rio, porque o Dr. Rui Rio é uma desilusão a todos os pontos. Começando desde logo pelo ponto principal, que é o Dr. Rui Rio é alguém que se candidata ao PSD com o discurso de eu nunca perdi uma eleição e que em 3 anos não ganhou uma. É alguém que se candidata para fazer oposição, mas está muito próximo de ser um secretário-geral adjunto do PS. São poucas as grandes declarações do PSD onde se perceba que faz de facto oposição, e mais do que isso, que é pior ainda, é que está englobado, está sempre lá metido nas balbúrdias em que o PS se mete, nas grandes balbúrdias ao nível daquilo que é a partidização do nosso sistema político, nomeadamente a questão, como o Fábio disse bem no programa anterior, a questão das CCDRs, e esta questão também desta balbúrdia autêntica que foi esta lei autárquica que foi aprovada há relativamente pouco tempo. E, portanto, e para terminar, naturalmente, há aqui uma das grandes bandeiras onde a evolução foi de zero, foi nula, que é a regionalização. E, portanto, e reparem, nestes temas todos, o Dr. Rui Rio está sempre metido aqui ao barulho, quase como se fosse um cúmplice do PS. Portanto, não há oposição em Portugal, e a pouca oposição que há não é feita pelo PSD. Primeiro tinha aquela desculpa de nem sequer estar no Parlamento, entretanto está no Parlamento e também não se nota nada. E para terminar, naturalmente, parece-me que o registro fraco do Dr. Rui Rio se vê nas constantes notícias que estão a aparecer sempre sobre o regresso do professor Pedro Passos Coelho, e que naturalmente mais não são do que basicamente acho que todos nós aqui, quem nos vê tem alguns conhecimentos mínimos de história, o PSD neste momento parece Portugal pós-batalha de Alcácer Quibir, ou seja, a sonhar com uma manhã de nevoeiro em que aparecesse um rei Dom Sebastião, e que na altura provavelmente todos nós sabemos esta história, mas ninguém se lembra de quem é que governava Portugal naquela altura. O Rui Rio é aquele governador de Portugal de quem ninguém se lembra. Portanto, para terminar, parece-me, e até quando por introduzir aqui um outro tema, que o Dr. Rui Rio, daquilo que é conhecido do PSD neste momento, sabe a situação frágil em que está, vai arriscar tudo nas eleições autárquicas, ainda por cima ele que é conhecido por ser um dinossauro autárquico, não é? Parece-me a mim em particular, sobre aquilo que já tenho visto, que ele inclusive está a vender a alma ao diabo, nomeadamente aqui em Coimbra, não é? Às vezes comprando guerras internas com elementos do próprio partido para apoiar independentes que vêm inclusive do Partido Socialista. Portanto, está a vender a alma ao diabo para poder ter aqui algum resultado que justifique a permanência dele no partido. Parece-me muito difícil que tenha sucesso. E, portanto, muito honestamente e com franqueza, duvido que nas próximas eleições legislativas o Dr. Rui Rio seja o candidato do PSD a Primeiro-Ministro. Zé, não crees que essa proximidade entre o Rui Rio e o PS não se pode dever ao facto do próprio Rio ter dito que não quererá, nem será por parte dele, construída uma espécie de crise política a acrescentar a uma crise pandémica em circunstâncias como estas? Não se pode, de certa forma, até dar alguma
alguma parte positiva, digamos assim, a esta forma de certa forma, ser cúmplice de um governo que está a passar por uma situação sem precedentes? É assim, João, é óbvio que eu me centrei naquilo que foi o meu discurso, naquilo que é a parte. O Rui Rio e acho que sempre foi e tem sido, um homem de Estado. Portanto, nesse campo não esperava dele outra atitude. Embora também possa dizer que me parece que essa atitude dele estará relacionada com o facto de, mesmo em plena pandemia, mesmo em plena confusão, mesmo em plena alguma, às vezes, falta de coerência do próprio governo nas medidas que está a tomar, e neste cenário difícil, continuarem a aparecer a maior parte das sondagens, continuam a dar o governo a crescer e o PSD estabilizado. Portanto, este cenário de crise política, vamos lá ver, não é favorável para ninguém, incluindo para o próprio Rui Rio, e incluindo para o próprio PSD, porque nestas alturas, agora, muito com franqueza, se nós estivéssemos num cenário em que o PSD estivesse a crescer muito e mesmo assim, e por exemplo, imagina que nas sondagens o PSD estava à frente do PS, e sabendo que se poderia coligar com o CDS, e sabendo que se poderia coligar, imaginem com o Chega, e o Rui Rio, até porque se há coisa que o Rui Rio também já demonstrou ou que não é uma pessoa coerente, não é? Eu lembro-me do Rui Rio dizer que nunca se ia coligar ao Chega e agora está lá com ele nos Açores, não é? Ainda por cima também me lembro de ter criticado aquelas questões das nomeações de família, mais não sei o que mais, e depois nos Açores bate todos os recordes. Portanto, aquilo que me parece a mim é que o Rui Rio demonstra que de facto não é uma alternativa, nem ao Pedro Passos Coelho no PSD, nem ao Dr. António Costa como Primeiro-Ministro, e depois a atitude dele de não querer eleições, quer dizer, por um lado justifica-se pelo facto de considerar que ele é um homem do Estado, e por outro lado também por não ser vantajoso para ele próprio. Agora, eu ficava surpreendido era se o PSD fosse à frente do PS nas sondagens e ele continuasse a dizer que não queria eleições. Isso surpreender-me-ia. Agora, neste registro, não me surpreende nada. Então vamos lá ouvir o outro lado da barricada. Fábio, concordas com o Zé? Em grande parte o que ele disse é verdade, não haja dúvidas. Há pouco ele referiu que o Rui Rio nunca ganhou eleições, mas eu lembro de vê-lo a festejar duas vezes. Uma quando ganhou ao Montenegro com 53% dos votos, uma vitória, sim, é verdade que é uma vitória interna, mas tu vês que é uma vitória interna se calhar com um pouco sabor a derrota. E a outra foi quando o Marcelo Rebelo de Sousa ganhou as eleições agora em 2021. Também o vimos a festejar. O Rui Rio não está à altura para o cargo que tem, concordo com o Zé também quando o Zé disse que em 2023, que se as eleições forem em 2023, ele se calhar já não deve lá estar. Não o vejo como um verdadeiro líder da oposição. Ele, quando chegou ao PSD, já tinha uma amizade fora das câmaras com o António Costa, como era conhecido. Depois, à frente das câmaras, acho que ele respeitou mais António Costa do que o António Costa respeitou a ele. Ele parecia que queria fazer um bloco central com o António Costa, mas o António Costa desmarcou-se logo e disse que se houvesse algum acordo era com o PCP ou com o Bloco Esquerda. Ele, desnorteado, virou-se para o Chega, disse que se o Chega se normalizasse, fazia coligação com o Chega, mas esqueceu-se em 2017, no período antes de 2019, nas eleições legislativas, de se calhar dar-se melhor com o CDS, ter feito uma coligação com o CDS, perceberem quais é que eram os problemas da direita antes das eleições, para evitar que houvessem movimentos mais extremos a aparecerem como apareceram. Em grande parte o aparecimento do Chega deve-se a Rui Rio e à falta de resposta que a direita tinha em Portugal. O Rui Rio vai apostar nas autárquicas, acho que vai ser a prova dos 9, para ver se ele de facto tem uma vitória ou não. Há de ter uma vitória comparando com 2017, porque se tiver um resultado pior do que 2017 é muito, muito mal para Rui Rio. Aposta em Carlos Moedas para Lisboa. Para o Porto anda um pouco perdido, convidou para o Rangel não quer. Antigamente o Menezes não era bom, o Rui Moreira é que era bom, agora se calhar o Menezes já chega para ir para o Porto. Agora também há um deputado do PSD, que acho que é o Álvaro Moreira, se não estou em erro, que convidou o próprio Rui Rio a candidatar-se para o Porto. Devia ser interessante. Setúbal Fernando Negrão, portanto acho que o Rui Rio está agora a apostar nas autárquicas para ver se ainda consegue ter o nariz fora d'água para respirar um bocadinho e ir até 2023
com coligação ou não com a direita, de tentar governar. O Zé há pouco falou daquilo que eu referi no anterior programa das CCDRs, mas basta acrescentar também o fim dos debates quinzenais e a questão das petições. Isto aqui parece que ele está já a preparar-se para ter a vida facilitada quando for governar. Acho que vai um pouco essa ideologia, mas não há de passar de uma utopia. Então, diz-me uma coisa, achas que este acordo chapéu com o CDS, deixando de fora o Chega, poderá ajudar a relançar estes dois partidos? Sim, e mesmo devido que o Carlos Moedas aceitasse uma coligação com a Chega. Há de cobrir a Iniciativa Liberal, se a Iniciativa Liberal estiver interessada também há de entrar nessa coligação. O CDS também está um pouco perdido, também quer ter vitórias e juntos conseguem ter mais vitórias do que separados. Juntos o PSD e o CDS, como é costume nas autárquicas em muitos concelhos concorrerem juntos, a possibilidade de ganhar é muito maior. Se fossem individualmente seria derrotas para ambos. Jaime, e tu, como é que vês estas eleições autárquicas para Rui Rio? Pode ser a verdadeira prova dos 9, como estava a dizer o Fábio? Não sei se será tanto assim, porque as eleições autárquicas têm sempre, a política autárquica tem sempre dinâmicas muito próprias, que às vezes são difíceis de indexar às eleições nacionais. Acho que o Rio, fazendo uma análise do ponto de vista eleitoral, está neste momento numa situação muito complicada, como os colegas aqui disseram. Eu concordo com algumas das coisas, outras discordo. Acho que ele foi também um bocadinho vítima dos tempos. Não vejo que seja por causa dele que houve o aparecimento do Chega. Enquadro mais isso nos tempos que vivemos a nível ideológico, a nível mundial. Acho que ele foi vítima disso, não soube lidar com essa questão ao anunciar, como o Fábio lembrou muito bem, ao dizer que estava disposto para fazer coligações com o Chega se eles se moderassem, ou chegou a fazê-los nos Açores, como o Zé lembrou muito bem, e isso para mim é um erro, para além de eu repudiar ideologicamente, é um erro político, porque o pior que um partido que é um partido de centro e que é um projeto de poder como o PSD pode fazer é associar-se a uma visão extremista do mundo, que faz com que o PS fique com o centro de uma forma quase hegemónica. E, portanto, nesse sentido, acho que o Rio deu alguns tiros nos pés, cometeu outros erros, como quando veio dizer que não existe racismo em Portugal. Teve uma postura também em casos de corrupção, de falsificações de currículo de pessoas que eram próximas dele, de assessores dele. Quando foi a questão das faltas dos deputados do PSD que faltavam e assinavam uns pelos outros, ele também desvalorizou a situação, ainda brincou em frente às câmaras com isso. Por outro lado, teve outros pontos positivos, sobretudo durante a pandemia, demonstrou realmente posse de Estado e soube comportar-se de uma maneira que eu elogio, pela forma como não esteve a levantar ondas desnecessárias numa altura em que era preciso coesão nacional. Votou a favor da eutanásia, que também num partido como o PSD, algo que também foi uma atitude corajosa dele nesse sentido. Mas não vejo muito futuro de facto para ele. Acho que o PS está a subir nas sondagens, conseguiu conquistar o centro, tem tido uma política ardilosa para com os partidos à sua esquerda, de certa forma fazendo-os reféns depois da geringonça, não lhes dando aquilo que eles precisam em termos de medidas para apresentar ao seu eleitorado, e por outro lado, castigando-os, acusando-os de estarem a desertar quando eles não aprovam o orçamento. Portanto, no geral, o que acontece é que António Costa é um político mais hábil que Rui Rio e, portanto, nestas condições, acho muito difícil o Rui Rio alguma vez chegar ao poder. Uma pergunta improvável para ti. E quem para o substituir? Bom, não serei a pessoa mais certa para te responder, porque não é propriamente a minha área política. O que eu te posso dizer, eu preferi
preferi muito mais ter lá o Rui Rio do que o Pedro Passos Coelho. Mesmo fazendo uma análise política, embora Pedro Passos Coelho seja ultra popular dentro da direita, não o é na capacidade de ir buscar votos ao geral da população portuguesa, que o associa a tempos extremamente amargos para famílias e trabalhadores. Portanto, seria um bocadinho mais o PSD tentar ir disputar eleitorado com a Iniciativa Liberal e com o CDS e possivelmente até com o Chega. Aliás, André Ventura está sempre a elogiar o Pedro Passos Coelho, do que trazer algo novo para o PSD. Acho que o PSD devia procurar fazer era voltar a reposicionar-se ao centro, voltar a tentar ir buscar um bocadinho de social-democracia que nunca chegou bem a ter, mas pelo menos aquele capitalismo clássico que rejeite o compadrio e que não tenha uma posição de diabolização do Estado. Acho que esse seria o caminho mais indicado para o PSD percorrer para voltar a disputar o centro político, o eleitorado centrista com o PS. Se tivesse que fazer assim um desejo, um wishful thinking muito idealista, para mim a pessoa do PSD que eu penso que mais respeita é o José Pacheco Pereira, mas não é muito crível que ele venha a ser o próximo secretário-geral do partido. Vá, Fábio, e tu? Qual é a tua opinião? Em primeiro lugar, deixe-me só corrigir o Jaime em dois aspectos. Primeiro, não é secretária-geral, é presidente do PSD. Secretária-geral é para a esquerda. E no outro aspecto, o Jaime disse no início, eleições autárquicas e legislativas são diferentes, é verdade, mas o resultado das autárquicas afeta muito os líderes parlamentares. Basta olhar que Guterres se demitiu depois de ter perdido a Câmara de Lisboa e outras câmaras importantes no país. O número de deputados mantém-se, são duas eleições distintas, é verdade, vota-se pela cara do candidato e se calhar não tanto pela ideologia do partido, mas mexe um pouco com a confiança dos líderes, a meu ver. Agora, respondendo à tua pergunta, Carlos Moedas é uma boa pessoa, Miguel Palhares Maduro, mas aposto mais no Paulo Rangel, se calhar. Acho que será o Paulo Rangel que vai estar na linha da frente para suceder o Rio. E tu, Zé? Bem, eu ciclando-me aqui um pouco entre os meus colegas e já que o Jaime disse o Pacheco Pereira, eu vou dizer um nome mais ou menos na mesma onda, que é o único nome que como presidente do PSD me faria votar no PSD, até para ser coerente face àquilo que eu disse há pouco, quando disse que eventualmente antes de ver a postura de Rui Rio, o Rui Rio seria a única pessoa que me faria votar no PSD, e o Rui Rio me desiludiu. Agora a única pessoa que eu diria provavelmente era Jorge Nuno Pinto da Costa. E portanto só por aí tu vês o quão irrealista isto é. Não, agora falando a sério, teria aquilo que me parece melhor para o PSD num contexto da democracia portuguesa, porque eu duvido que com Pedro Passos Coelho aconteça a mesma coisa que aconteceu da primeira vez. Portanto, neste momento o nome Pedro Passos Coelho é um nome muito bem visto internamente, parece-me que sim, claro, mas muito conotado pelo restante eleitorado como uma pessoa mais à direita do PSD e, portanto, que dificilmente faria o trabalho que o PSD precisa de fazer, quanto a mim, que é ir buscar o eleitorado ao centro. O Fábio tocou ali no nome, e parece-me, assim, eu vou-vos dizer uma coisa, o Rui Rio não deixa de ser um bom estratega político e por isso é que ganha o PSD 2 vezes e ganha o Luís Montenegro na segunda vez contra todas as previsões. E, portanto, parece-me, inclusivamente, que o nome de Carlos Moedas para a Câmara de Lisboa não é um nome inocente. O Fábio disse que Carlos Moedas parecia-me um bom candidato ao PSD, mas se o Carlos Moedas não ganha a Câmara de Lisboa, adeus Carlos Moedas. E portanto, e isso parece-me difícil, com franqueza. Não obstante Fernando Medina ter ali alguns anticorpos, parece muito difícil que Fernando Medina não volte a ganhar a Câmara de Lisboa. Depois, parece-me que, portanto, outra das pessoas que se perfila melhor será uma pessoa que Rui Rio também quereria como candidato autárquico e que, pelos vistos, recusou. E que o Fábio também disse, que é Miguel Palhares Maduro. Parece-me que dentro deste perfil é uma pessoa que continua a aparecer muito, portanto tem popularidade,
nomeadamente no comentário televisivo. É uma pessoa que tem estado no governo de Pedro Passos Coelho, é uma pessoa que, à partida, irá buscar aquela faixa de votos e que não deixa de ter a capacidade de poder ir buscar algum eleitorado ao centro, até por aquilo que é a popularidade dele. Mas também te posso dizer que não é de descurar, porque o Rui Rio fez um excelente trabalho nesse ponto, talvez seja o ponto mais positivo que eu diria do mandato do Rui Rio, foi nas oportunidades que concedeu aos jovens dentro do PSD, nomeadamente nas eleições europeias, e, portanto, resta saber se ele agora fará as mesmas coisas nas eleições autárquicas. E estando o PSD, no meu entender, numa situação de caos semelhante à situação em que estava quando saiu Manuela Ferreira Leite e passou para Pedro Passos Coelho, também me parece que não é de todo descartar o aparecimento de alguém vindo das Jotas. Até porque Rui Rio, nesta segunda eleição, foi decisivo de facto de ele contar com o apoio das bases e com o apoio dos jovens, e parece-me que nesse campo não é de descurar essa possibilidade, o aparecimento de alguém mais ligado às Jotas, que possa de facto, com um nome mais limpo, fazer de facto a diferença. Sangue novo, muito interessante. Jaime, queres intervir? Sim, queria aqui comentar um bocadinho também do que os colegas disseram. Eu não discordo de ti, Fábio, quando tu dizes que as eleições autárquicas são importantes, claro que têm influência, quer dizer, são mais um momento de combate político, de competição partidária e, portanto, claro que tem o seu efeito. Mas a verdade é que eu não vejo muito o que é que se pode esperar que o PSD consiga ou não nestas eleições para elas serem de vida ou morte para o Rui Rio, porque o PSD não tem a Câmara nem de Lisboa nem do Porto neste momento, que são as mais importantes. Não espero que haja nenhuma catástrofe e que vão perder grande parte das suas câmaras, e também penso que será muito difícil ganhar em alguma dessas duas, Lisboa ou Porto. Portanto, nesse sentido, acho que esta eleição não vai trazer muita coisa de novo, era mais nesse sentido que eu dizia. E relativamente a essa questão do Carlos Moedas, acho que é uma coisa que temos aqui que considerar, é que se ele está a concorrer, no fundo, neste momento pelo PSD liderado por Rui Rio, não será muito de esperar que ele depois vá tirar o tapete ao Rui Rio no futuro próximo. Portanto, não sei se o Rui Rio se tiver pretensão, que eu calculo que sim, de continuar à frente do partido, e de certa forma excluirá a ideia de Carlos Moedas. Mas, enfim, acho que esses dois nomes seriam sólidos. Apoiares Maduro ou Carlos Moedas, acho que são realmente os melhores quadros que o partido tem para apresentar neste momento. E se fosse alguém da juventude partidária, eu também acho que isso seria positivo, porque daria um sinal ao país e às pessoas da nossa geração, que é também muito positivo. E atenção que no PSD nota-se alguma alteração ao nível das políticas relativas àquilo que se chama agora os costumes, não é? Ou tanto o eixo entre conservadorismo e progressismo, em que há uma grande decalagem entre aquilo que é um bocadinho a tradição do partido e aquilo que são agora as suas bases jovens. Portanto, nesse sentido, pode abrir espaço a um debate ideológico interessante dentro do partido. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. O facto de Carlos Moedas ser o candidato a Lisboa não o impede, a meu ver, de se candidatar a presidente do PSD. Basta, por exemplo, avaliar quando a Manuela Ferreira Leite ganhou as eleições para presidente do PSD, concorreu contra Santana Lopes, e nas autárquicas de 2008 foi o Santana Lopes que candidatou a Lisboa. Quando o Passos Coelho ganhou as eleições do PSD, candidatou-se contra Paulo Rangel, contra Aguiar Branco e Castanheira Barros. Paulo Rangel foi para eurodeputado e o Aguiar Branco foi para ministro da Defesa. Portanto, se o partido for unido, que acho que é aquilo que é necessário para um partido e que este PSD não tem neste momento, se houver união e se os derrotados assumirem a derrota e apoiarem quem venceu, tem tudo para o partido ficar mais forte.
Vamos assim então às notas finais. Jaime, queres começar? Sim, eu esta semana gostava de lamentar o que se passou nos Açores, mais especificamente em Rabo de Peixe, que é uma das localidades mais estigmatizadas do nosso país, fruto de um caso muito interessante, de um cargueiro cheio de cocaína que há 20 anos naufragou naquela zona, e da forma como depois os fardos de cocaína que chegaram àquela comunidade alteraram completamente o espaço sociológico de Rabo de Peixe. Mas, bom, isso são outras considerações. O que é facto é que nesta comunidade altamente estigmatizada, o governo dos Açores veio a público fazer uma espécie de caça às bruxas no século XXI, em que divulgou onde, no mapa especificamente, as casas, as pessoas, as famílias das pessoas que estavam infectadas com Covid-19. É uma coisa incrível e que não se esperava ver num país desenvolvido, uma coisa próxima do que se fazia na Idade Média, de pintar cruzes à porta das casas das pessoas. E, enfim, é de lamentar mais esta estigmatização desta comunidade que já enfrenta uma grave crise sanitária e social. Zé Pedro. Bem, eu hoje, para terminar, como não podia deixar de ser, a minha nota final é dedicada ao atleta Alfredo Quintana, que faz hoje 8 dias, representou as cores do meu Futebol Clube do Porto de uma forma brilhante, como sempre fazia, com um grande jogo frente ao Águas Santas, inclusive com um gol decisivo na vitória. Portanto, é uma situação inacreditável que alguém há 8 dias atrás estivesse a praticar desporto numa altura em que os desportistas são tão controlados, fazem tantos exames, têm tantas situações. Aquilo que aconteceu foi de facto uma tragédia. Um atleta brilhante, com vários valores que são raros hoje em dia. Eu lembro que Alfredo Quintana representava o Futebol do Porto há mais de 10 anos, era também o guarda-redes titular de uma seleção nacional de handball que bateu vários recordes nos últimos anos. O Alfredo teve várias propostas para sair do Futebol do Porto muito superiores do seu ponto de vista financeiro e recusou todas, por lealdade ao clube. E para além disso, um último desejo, dizer que não sei se têm a oportunidade ou se tiveram a oportunidade de acompanhar o Alfredo Quintana nas redes sociais. Era uma pessoa profundamente ligada à família, tem uma filha pequena, e portanto fazer aqui o desejo e o apelo para que o Futebol Clube do Porto nunca deixe faltar nada àquela família, porque de facto o Alfredo não merecia que isso acontecesse. A forma como ele representou o clube, a lealdade com que o fez e os valores com que o fez, não se coadunam com esse tipo de comportamento e com esse tipo de atitude. Portanto, a minha vénia ao atleta, a minha vénia ao homem, a minha vénia ao pai de família, e o meu desejo de que o meu clube não deixe que falte nada àquela família e em particular àquela criança. Ok? Zé Pedro, obrigado. Fábio? Eu venho falar sobre Ana Gomes, que agora recorreu à Europol para ver se consegue ilegalizar o Chega. Eu acho ridículo ainda se falar sobre este assunto. Eu não simpatizo com o Chega, assim como nenhum deles, pelo já falámos aqui, mas estar a ilegalizar algo que é legal, acho triste, e acho que continuar neste episódio só está a reforçar os apoios ao Chega, e o grande mal deste tipo de pessoas é que não percebe que a democracia é para os democratas e para os não democratas. Bom, eu trago uma sugestão de leitura, um livro que eu li já há cerca de 2 anos, mas que foi muito importante para mim, e também porque acabo de ser um pouco suspeito. Esta é a minha área de especialização, é a gestão de recursos humanos e o comportamento organizacional. O livro é Os Novos Líderes, de Daniel Goleman, Richard Boyatzis e Gianni McKee. A Daniel Goleman é um dos pais de inteligência emocional, e neste livro os autores tentam criar uma matriz
através da qual nós nos podemos nortear e onde eles separam cada tipo de liderança, cada filosofia de um líder, desde o mais participativo, desde o mais democrata, desde o mais visionário, dirigista, pressionador, e ao fim e ao cabo, o que é mais importante neste livro é um saco de golfe. E o que é um saco de golfe? Esta é a melhor metáfora que eles utilizam no livro. Um golfista tira o melhor taco para determinada jogada. E é exatamente isso que eles dizem aqui no livro. Cada situação, cada contexto, o líder deve optar por escolher uma determinada filosofia de liderança. Porque uma só nunca teria tanto sucesso como utilizarmos várias dentro da panóplia existente e dentro da panóplia que, enfim, o líder tem e pode utilizar numa empresa, numa organização onde tem funções de liderança. E, portanto, deixo aqui para que possam ler. É um livro fantástico, já tem alguns anos, mas nunca deixa de ser atual. Vamos lá, cultivem-se e vamos continuar a quebrar condutas.